Olá, meu querido, olá, minha querida. Retorno aqui para falar hoje um pouco sobre os 5 tipos de oração. E quando a gente consegue um balanço, um equilíbrio entre esses 5 tipos de oração, a nossa vida espiritual melhora, a nossa qualidade espiritual se revigora e vamos nos sentindo mais aptos, mais capazes para a obra de Deus. E o primeiro tipo de oração é a oração de gratidão, de reconhecimento. Toda oração precisa conter esse elemento fundamental que é o louvor, que é o reconhecimento a Deus. É através do reconhecimento a Deus que nós vamos agradar o coração de Deus, que nós vamos também adentrar a presença dele com ações de graças. É importante lembrar que eu e você fomos criados para a glória de Deus, para agradecer a Deus, para reconhecimento dele, de quem ele é. Então, é um elemento essencial e fundamental a ações de graça, as ações de graças e o louvor, que é o elogio ao próprio Deus. Segundo tipo de oração é a oração de confissão, né? Logo depois do louvor, começo a confessar os meus pecados. A gente não pode passar rapidinho por essa etapa, não. Normalmente a gente já quer pular do louvor para a petição. Mas esse momento da confissão é um momento quando você abre despretensiosamente o seu coração a Deus, pedindo para que Ele sonde, para que Ele verifique aquilo que há dentro de você que impede a você de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o que está em jogo na nossa vida espiritual é a nossa capacidade de enfrentamento das circunstâncias. E precisamos estar habilitados pelo Espírito Santo através da confissão honesta, sincera de pecados. Não é uma confissão genérica, geral, é uma confissão honesta. Senhor, eu reconheço que tenho falhado nesse elemento. Então, seja honesto, seja franco nesse elemento tão fundamental da oração que é a confissão. E o terceiro momento agora, o terceiro tipo de oração é a petição. Nesse elemento, o Senhor mesmo afirma que tem um prazer. Ele diz lá em João 16, 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Jesus quer ouvir a nossa petição. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos pressiona, aquilo que no dia a dia nos coloca em condição vulnerável. Uma doença ou uma situação de desemprego, uma situação na família, no lar, enfim, a petição, ela é o derramamento diante de Deus daquilo que me incomoda, daquilo que me torna vulnerável ou me torna também emocionalmente. Normalmente as petições estão carregadas de emoções, né? Pois elas nos tornam frágeis, né? São circunstâncias que nos tornam frágeis e que precisamos da ação e da intervenção de Deus, né? E o outro tipo de oração é a intercessão. A intercessão nada mais é do que a minha capacidade de me colocar no lugar da outra pessoa, e a intercessão ela cumpre um papel essencial, né, na vida do outro, na vida da igreja, na obra missionária, na expansão da obra de Deus. Todos nós precisamos de intercessores, né? Carecemos de intercessores e precisamos também nos tornar intercessores, né? Então o objetivo é fortalecer ainda a vida do outro através desse elemento tão essencial que é a intercessão. E por último, em quinto lugar, é a meditação. Quando falamos com Deus, Ele fala conosco. E aí nós vamos meditar. O Espírito Santo atua de uma forma muito profunda na meditação. Quando me deixo levar pela própria ação do Espírito Santo a uma reflexão mais profunda, a um nível mais profundo, né? Interior, através de uma reflexão sincera, honesta, pacificada pela ação de Deus, né? E agora, é através da meditação que eu vou também chegar a algumas conclusões e aplicar algumas mudanças que são vitais para a minha vida agora, como um cristão,
consagrado, dedicado, fundamentado também na direção do próprio Espírito, né? Então, esses 5 tipos de oração balanceados são essenciais, fundamentais para o desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. E agora eu quero fazer as 3 perguntas que o autor faz aqui, creio que elas são muito pertinentes a mim e a você, né? E a primeira é: você tem visto o seu tempo de oração como um relacionamento pessoal ou como uma obrigação, né? A segunda pergunta: você tem uma convicção vinda de Deus que o seu período de oração tem sido muito breve ou inconsistente? Nós já havíamos falado nos vídeos anteriores sobre a decisão ou sobre o pilar de uma vida de oração consistente. Então, é importante retornar a esse ponto. E a terceira pergunta que eu gostaria que você respondesse: você sente que está fraco em algum tipo básico de oração? E se a resposta for sim, mude ainda hoje a sua dinâmica de oração. E você vai descobrir, pelo poder do Espírito Santo, elementos tão essenciais que precisam ser mudados para que você viva uma vida poderosa de oração e reflita na vida do outro as bênçãos que Deus espera de você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.